Olha, isso é coisa de adventista. O santuário é passado lá do tempo do antigo Israel. Depois que Cristo morreu, todo aquele cerimonialismo deixou de fazer sentido. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Essa história de que tem um santuário lá no céu só cabe na cabeça dos adventistas. Foi a tal de Ellen White que enfiou isso na cabeça deles. A surpreendente verdade sobre o santuário que nunca te contaram. Decifrando o Adventismo. Preparando um povo para o retorno de Jesus. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, disse o Senhor após retirar seu povo do Egito e os conduzir pelo deserto. O sistema de sacrifícios já existia desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram no paraíso. Porém, os mais de 400 anos de escravidão no Egito fez com que o povo israelita se afastasse do conhecimento de quem era realmente Deus. Mas, o Senhor tinha uma promessa feita à descendência de Abraão. Israel era a nação eleita para que a luz do verdadeiro Deus brilhasse para os demais povos da terra, levando-os ao conhecimento do Criador. Ao retirar o povo do Egito, o Senhor começou a educá-los desde as coisas mais simples com respeito à higiene e saúde às mais complexas, como a se organizar como nação. Acima de tudo precisavam conhecer o Senhor e o plano de salvação. A construção do santuário no deserto contava uma história de amor e redenção. E essa você passa a conhecer a partir de agora. Eis que tudo é muito bom. Adão. Vocês poderão comer todos os frutos desse lindo jardim que preparei para vocês, somente daquela árvore não vos dou permissão. A vossa vida e felicidade eterna depende da vossa obediência. Não toque. Não te pertence. Obedeça meus mandamentos para que vivas. Eles pecaram. A triste notícia encheu todo o céu. Cessaram os cânticos de louvor e alegria. Os anjos choraram. O céu se encheu de dor e tristeza que tomaram conta do coração do próprio Deus. Cristo, o comandante do exército celestial, através do qual todas as coisas vieram à existência, relembrou o momento quando suas próprias mãos modularam a sua imagem e semelhança, a obra-prima da criação, o homem. Pensou nos momentos que com o casal estivera no Éden, e lágrimas escorreram de seus olhos. Viu então, através da janela do tempo toda a miséria que atingiria a raça humana. A morte do inocente cordeiro no Éden, o assassinato de Abel pelo próprio irmão, o ódio, a depravação do gênero humano, o dilúvio. Bem como toda desgraça que atinge o ser humano até hoje. Os terremotos, como o que tivemos em Marrocos, os tornados e enchentes arrebatando centenas de vidas. A Cracolândia. O choro das mães pelos seus filhos. As pestes, o divórcio, a fome, a guerra, e toda sorte de males. A sagrada lei de Deus, expressão de seu santo caráter, havia sido transgredida. Havia somente um ser em todo o universo que poderia cumprir as reivindicações divinas e pagar o resgate do homem caído. Enquanto os anjos choravam e dor e tristeza enchiam o céu, houve uma reunião entre Cristo e seu Pai. Os anjos ficaram na expectativa, pois sabiam que daquela reunião sairia o plano para a salvação da raça humana. A decisão foi tomada. Cristo se oferecia pelo resgate do homem. E Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele confiasse, obtivesse a vida eterna. Como os seres humanos não temos a capacidade de entender tanto amor. Foi difícil para o Pai entregar seu próprio Filho. Você, sendo mau, pecador, entregaria seu Filho? Não há palavras que descrevam o amor de Deus pela humanidade.
Ao término da reunião, quando Cristo informou que viria e pagaria o preço, os anjos se ofereceram para vir à terra em seu lugar, porém, somente ele poderia fazer isso. Cristo então, como fazia, toda a tarde, ao pôr do sol, foi visitar o casal no Éden. Adão, onde você se escondeu? Eu fiquei com muito medo quando ouvi sua voz. Senti muita vergonha de estar em sua presença novamente. Por isso, estou aqui, escondido. Você me desobedeceu, não é mesmo? Eu disse para você não tocar naquele fruto. Você pegou o que não era de sua propriedade. Desobedeceu a minha lei. Adão, você roubou. Não foi isso que aconteceu? Eu avisei vocês das consequências do pecado. Disse sobre o anjo caído. Falei sobre a morte. Será que vocês não têm ideia do que tudo isso irá resultar? Olha, a culpa não foi totalmente minha. Sabe, a mulher que você me deu? Foi ela. Sim, foi ela. A mulher que você me deu. Ela me deu e eu comi. Não é bem assim. A ideia não foi minha. A culpa é da serpente falante. Ela me enganou. Me fez acreditar em superpoderes. Ela falou tanta coisa. Eu acabei me iludindo com aquela voz melodiosa. Parecia ser tão verdadeira. Eu pensei que, bem, eu comi. Verdadeiramente, meus filhos, eu não queria que fosse assim. O céu não queria, os anjos, o Pai estão em sofrimento. Toda a criação desde já será abalada como consequência da transgressão. Adão, as coisas irão mudar. O que te era algo prazeroso vai se tornar penoso. Eu sinto muito. Vai ter que suar muito para cultivar o próprio alimento. Olha, além dos frutos, como as verduras também, você irá precisar de mais minerais e vitaminas para suportar. Eva, minha filha. Você deve obedecer o seu marido. Fique junto dele para que as coisas não fiquem piores do que já estão. Você vai gerar filhos, sim. Como eu prometi. Porém, agora, como Adão, você adquiriu a natureza caída. Seus superpoderes, entre aspas, não te impedirão de sentir dor na hora do nascimento de seus filhos. E você, serpente, que pena, mas você não poderá mais voar. Vais rastejar pela terra comendo pó. E tu, que és Lúcifer, que se disfarça através do animal, não pense que tudo está acabado. Jamais irei desistir do ser humano. Você teve todas as oportunidades possíveis, mas resolveu seguir seu caminho de rebeldia. Transgrediu a lei santa e justa que transmite paz e ordem ao universo e contigo carregou a terça parte dos anjos celestes. Mas, escute. A inimizade está colocada. Eu assumirei a raça humana. Serei descendente da mulher. É bem verdade que tu atingirás meu calcanhar, mas eu ferirei tua cabeça. Não cederei ao pecado, porque o Pai sempre estará em mim e eu nele. Não farei como Adão, que pecou se tornando herdeiro de uma natureza pecaminosa. Mas, assumirei a carne do pecado, com todas as suas consequências e trarei de volta a humanidade à sua origem. Ali no Éden Adão imolou o primeiro cordeiro. Como foi difícil para ele. E para todo o universo. O santuário erigido no deserto era na verdade o Evangelho em símbolos. O plano da redenção do homem foi ali configurado. Ter plena compreensão do santuário terrestre é receber a revelação divina do resgate da humanidade culpada e sua restauração ao plano inicial divino. Cada cerimônia ali realizada, cada elemento, cada compartimento, utensílio imobiliário do santuário terrestre, bem como os que nele ministravam ilustravam todo o plano de Deus para salvar a humanidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus, tenta elevar o nosso olhar para o santuário do céu. Ele cita o lugar santo e o santíssimo. Coloca Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que ministra a nossa salvação. Está consumado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, seu sacrifício foi pleno e completo. Imediatamente, ao dar seu último suspiro,
O véu do templo que separava o local santo do Santíssimo era rasgado de cima para baixo. O cordeiro que seria imolado, foge. O verdadeiro cordeiro, ao qual o inocente animal prefigurava, acabava de se entregar pela humanidade. Mas, tudo terminava ali, para que o homem tivesse a redenção. Não. Após a ressurreição, ao aparecer a Maria Madalena, disse a ela: não me toque. Não me adore. Ainda não subi para o Pai. Mas, quando assim o fez, retornou à terra e levantando os olhos para o céu exclamou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Seu sacrifício foi aceito por Deus. E ele diz: ide, fazei discípulos em todas as nações, e pregai o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Paulo afirmou que se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Mas, como ele ressuscitou e com ele ascendeu ao céu com as primícias, ou seja, os primeiros frutos, que são os ressuscitados após sua morte, nossa fé não é em vão. É verdade que o céu se encheu de lágrimas pelo homem, mas também de regozijo e louvor quando o Senhor a ele ascendeu vitorioso. Se ele não tivesse ressurgido, como tramara o diabo, estaríamos todos perdidos. Sua obra como Salvador substituto do homem na terra foi consumada, mas seu ministério continua. A Bíblia diz que no santuário celestial ele intercede por nós perante Deus. É nosso mediador, nosso advogado. Meus queridos, no santuário celeste nenhum animal é sacrificado. O pátio do antigo santuário onde eram realizados os sacrifícios representava o ministério de Jesus entre os homens e seu sacrifício pelos mesmos. Em Hebreus, o apóstolo fala do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. No livro do Apocalipse, por algumas vezes o santuário celeste é citado. Vemos isso no capítulo 1, quando Jesus aparece a João entre os 7 candeeiros, nos capítulos 4 e 5, e também no capítulo 11. Verso 19, onde o apóstolo vê o templo de Deus se abrir no céu e contempla a arca da aliança onde estão os 10 mandamentos da lei de Deus. Sabe, meus queridos, antes de Jesus entregar a sua vida por nós, ele passou por uma amarga prova. Ele sentiu toda a ira do príncipe das trevas tentando fazer com que ele desistisse. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for, meu Pai, eis-me aqui. Anjos do céu foram enviados para fortalecer o Salvador da humanidade. Jesus olhou pela janela do templo e contemplou a multidão de remidos adentrando as portas da cidade celeste. Ele viu você e ficou fortalecido. Vamos! Eis que o príncipe deste mundo se aproxima e nada tem em mim. Jesus venceu o mundo, o tentador e a morte. Por seu infinito amor temos o passaporte para a vida eterna. Foi por mim, foi por você. Poderemos rejeitar tão infinito amor? Acompanhe o canal Decifrando o Adventismo, se inscreva e participe. Em estudos futuros iremos trazer todo o esquema que envolvia o santuário da terra e pela fé contemplaremos todo o trâmite que envolve o resgate da humanidade. Obrigado por estar conosco nessa jornada.